Always were a dreamer as a child. Every night I watch the stars hoping for a sign. My father said, come down to earth, my son. But in my heart I knew there's something more. Boa noite, galera. Terça-feira, 19 e um pouquinho. Começou, Jorge. Começou o Diário da Bola. Novamente, terça-feira. É um prazer estar aqui de novo, meu parceiro. Muito obrigado, meu parceiro. Luciano, terça-feira, 2 de maio, 19 e um pouquinho. Hoje, papo de bola. Vai falar de bike, certo? Boa, sim, Papo de esportes hoje, com a presença ilustre. Vou fazer as honras de apresentar nosso atleta, nosso muito conhecido dentro do ciclismo, Maninho, mais conhecido como Gustavo Freitas, o Maninho. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer é nosso, cara. Tamo aí, junto com a turma. Eu arranco a primeira pergunta sempre. Aí volta a bola pra ti. Então, Maninho, deixa eu te perguntar uma coisa. Maninho Gustavo, como é que tu gosta de ser chamado? Maninho. Maninho, é mais carinhoso, mais afetivo. Então, deixa eu te perguntar, cara, como é que foi? Hoje nós vamos falar de bike, mas quando tu percebeu que tu tinha potencial para se tornar um atleta de bike, Maninho? Desde quando isso? A gente anda de bike a vida inteira, né? Assim que nasce. Assim que nasce, né? Mas nós estávamos falando aqui nos bastidores aqui sobre meu pai, né? Meu pai que ajudou a fundar um Metropol e tal. Ele gostava muito de esporte, né? E sempre incentivou muito a gente. Porque meu pai teve 8 filhos. E ele sempre incentivou muito a gente a correr, a andar de skate, a lutar judô, karatê, bicicleta e tudo que é coisa. E a bike, né, no momento ali da infância, todo mundo brinca um pouco, né? E a gente começou a pedalar e se encantou e tal, e começou a fazer trilha, brincar, e levar o pessoal da escola, e vai pra lá, pra cá. Aí um dia teve um passeio ciclístico aqui em Criciúma, que antigamente, aí em 86, o Banco do Brasil fazia passeio ciclístico. E aí a gente foi no passeio, encontrou um pessoal Tubarão, que era uma equipe de ciclismo, e aí convidaram para correr e tal, e fui entrando no meio, né? Em 88 já corria de bike, em 89 já fui campeão estadual. E assim veio, né? Mas uma das coisas que a gente, talvez por ser, eu nem sei te dizer o motivo, mas assim, a gente gostava de andar de bike, tinha os pedais de final de semana, e aí sozinho era ruim, tu ir pra trilha sozinho. Então tu ia trazia a turma, né? Turma do colégio e tal. Aí no fim, segunda-feira tinha que arrumar as bicicletas, tudo, que tava tudo quebrada, né? Antigamente não tinha bicicleta de marcha, nada, né? Só bike, BMX, CC, o amigo pegava da mãe, e aí começamos a arrumar essas bicicletas. E aí começamos a ter, daí eu botei uma oficina. A gente botou uma oficina, e corria, botava oficina, e também arrumava, aí depois botou uma loja, corria, aí daqui a pouco montou uma equipe, né? Então é assim que começa, né? Montou uma equipe para correr estadual, e aí a gente, no fim, acabou tendo as 3 coisas assim acopladas. Era atleta, também ajudava, natural, assim, não foi nada planejado. E aí depois chegou um momento que tinha que decidir, ou era empresário, ou era atleta, ou era técnico, né? E foi bacana, porque daí vivenciou tudo isso, né? Aí a gente acabou correndo um pouco, mas eu acho que eu tive muito mais longevidade no que eu fiz dentro como técnico, né? Como técnico de ciclismo do que como atleta. E eu acho assim que é uma função que eu gosto quase igual assim a correr de bike, né? Te dá prazer ser técnico. Sim. Porra, é difícil a pessoa
aguentar esse tesão, vamos dizer assim, Jorge. Né? Porque o cara tá ali fazendo exercício. É uma situação agora, comandar outro não estar fazendo, dar o mesmo prazer, A gente faz analogia ao futebol, né? Com certeza, com O cara certeza. que joga, quando para de jogar, né? Eu fiz uma analogia aqui ao futebol e geralmente tem essa dificuldade, mas no caso do Maninho, ao contrário, ele tem um prazer. Foi assim, mais ou menos. Já vou pular para uma pergunta que eu tô louco para perguntar, né? Foi assim, mais ou menos, que começou a equipe ciclismo da Bike Point? Por essa vontade? Foi esse o objetivo? Ou como é que foi? Como é que se deu o início daí? Tu estava falando para nós aqui sobre a questão do teu início do pedal. Quando tu foi no passeio, encontrou o pessoal de Tubarão, foi junto com a equipe, aquela coisa toda. E daí, como é que foi? Já teve essa pegada? Porque pelo que a gente viu aqui, teve alguns anos aí, né? Esse entre 86, 87 ali, até 99, né? Alguns anos ali. Nesse período aí, para iniciar, o que tu pode falar pra gente? É que, como a gente é atleta, a gente entende que quem olha de fora pensa que o ciclismo é um esporte individual, mas ele é muito cíclico, né? Ele é um esporte de equipe. Sim. E para você tanto treinar quanto competir, sozinho é ruim. Então você tem que agregar mais, né? E lá, né, nesses anos, quando eu saía para treinar uma bermuda de lycra e uma camisa de lycra, sim, né? Todo mundo já fazia outras referências. Certo, certo. Era complicado. Era Isso mais é difícil. natural, cara. Você passar um cara aí ver com a roupa de ciclismo. Hoje ainda é, né? Às vezes. Mas então, assim, tu imagina, então tu, um garoto, tal, tu queria trazer mais gente pra estar com a bermuda ali, pra estar dividindo a vergonha ali, né? Sim, sim. E também por causa da própria competição. Você não consegue ganhar uma corrida individualmente. Você tem que ter alguém que trabalhe dentro da prova para poder ajudar a ter uma conquista. Então você tem que formar a equipe. Então daí você forma a equipe, então já você está correndo, você forma a equipe automaticamente. Você pode ver onde tem uma referência de um atleta, existe uma equipe de ciclismo, porque ele precisa de alguém para ajudar a treinar, precisa de alguém para ajudar a ganhar a corrida. Então é automático. A equipe e o atleta são coisas automáticas assim. E aí o Brasil realmente, o que aconteceu? As referências do Brasil de ciclismo foram de Santa Catarina. Né? E, inclusive em 87, primeira volta de Santa Catarina que teve, que até hoje é a maior volta do Brasil de ciclismo, iniciou em Criciúma, ali na Praça Nereu Ramos. E então assim, eu tava lá, criancinha já vendo e tal, e os grandes atletas então que competiram Olimpíada, que disputaram campeonatos mundiais, nasceram em Santa Catarina, e o ciclismo em Santa Catarina é muito forte. Muito forte. Federação Catarinense. Verdade, é cara. forte e tal. Eu até pegar esse ganchinho que tu comentou, porque assim, eu sou um cara voltado ao futebol, mas quando o Jorge me apresentou a história das bikes, de fazer um programa direcionado, o público é grande, a própria população de Santa Catarina e arredores, eu digo Criciúma e arredores, abraça muito esse esporte, né? Porque eu acho que também é qualidade de vida, né, ô Maninho? Porque o pessoal de Santa Catarina tem essa possibilidade de andar de bike e ter uma qualidade de vida melhor do que quase todos os estados, né, cara? Eu acho que a bike, qualquer outro esporte, né? Depende do ser humano para entender a conectividade com o que faz. O cara pode estar numa quadra jogando vôlei e estar conectado com ele mesmo e com os seus valores e tal. Mas a bike, ela te leva para a natureza ali, tu escuta o passarinho, tu vê as montanhas, tu vê o sol, tu vê a chuva, tu vê o vento. Lugares diferentes. Assim, não vou, né, trazer pro lado de cá, mas assim, existem umas coisas que são bem, bem bacanas, né? Mas sim, cada um com a sua... Diferente de todo... Se tu entrar nessa analogia que ele fez agora, faz com que tu pense que os outros esportes, ciclismo é diferente. Ciclismo é diferente. Porque indo para essa linha de raciocínio dele, o esporte do vôlei, o futebol, tu tá ali naquelas linhas
que te protege dos teus limitadores. A bike não tem limitador. A bike é sair, pedalar e tu vai pra onde tu quiser. Tu até pode ter uma volta, né? Como tu comentou, né? Volta de Santa Catarina, né? E por aí vai. Mas tu não tem a todo momento tem um trajeto diferente, né? Uma paisagem diferente. O ciclismo tu pode andar no plano, pode ir para as montanhas, né? A gente já pedalou, já foi lá para os Andes, já subiu as cordilheiras. Vamos entrar nessa ainda, vamos entrar nessa história aí. Deixa eu só perguntar uma coisa, maninho. Quando tu começou, aí tu montou a oficina, aí tu disse, pô, tem uma demanda aqui. Aí daqui a pouquinho, pô, a galera começou a vir consertar. Aí daqui a pouquinho tu, vou vender. Aí tu montou já a Bike Point. Pra quem não conhece, pra quem tá em casa agora, quem não viu ainda, o Maninho é um dos proprietários da Bike Point, né? Não é proprietário. Assim, na época era Manos Bike. Era Manos Bike. Bike. A gente trabalhou até 2001 com Manos Bike. Aí eu resolvi sair do ramo. Tá. E o meu irmão, que trabalhava comigo, seguiu. Daí como Bike Point. Tá. Mas então hoje tu faz parte da diretoria ou não? Não mais. Não, trabalhei com ele um tempo, mas depois a gente separou, porque o meu negócio não é ser empresário. Nunca foi. Mas tu deu o start pra isso acontecer. Mas foi assim, como a gente tá conversando agora, natural, assim, uma coisa que era... Mas a gente, nos anos 2000 aí, a gente vendia muita bicicleta, meu Deus. E aí depois de ele ter seguido, tu resolveu se dedicar mais na tua área profissional, que hoje tu é um profissional da área de bike. Além de eu ter a loja, eu já trabalhava, eu fiquei com a loja até 2001. Em 99 eu já trabalhava, eu já era professor na Fundação Municipal de Esportes. Certo. Já era contratado e já tinha equipe e nós já íamos para jogos abertos, joguinhos abertos de Santa Catarina por Criciúma. E aí eu fechei a loja e fiquei apenas como técnico da Fundação Municipal de Esportes. Que legal. Por 20 anos. 20 anos, Jorge. Só 20 anos. Aí tá, é o time aquele que a gente conversou. A equipe, tu começa na bike, tá andando na bike, tu forma a equipe em 99. Isso. Em 99, então tu ainda era proprietário da Manos Bike e também formando uma equipe de ciclismo que também tu vinha trabalhar na prefeitura, no caso, como funcionário da fundação. Como é que foi esse início ali? Como é que start foi o teu projeto? Participou teu irmão? Vocês era só da empresa ou era um negócio teu, assim, uma vontade pessoal? Como é que foi? Não, era uma vontade mesmo, né? A gente juntou um molecado, eu já era mais, daí, né, em 99, né, sei lá, acho que tinha uns 25 já. E aí comecei a trazer os meninos que compravam na loja, entendesse? E levar eles para fazer trilha. Aí tal dia, tem uma competição aí, que eu já, né, como em 89 eu já tinha sido campeão estadual, eu tinha vínculo com a federação, né, catarinense. Já era federado, né? E aí eu disse, não, então vocês não querem? Tô vendo que tu anda legal, vamos lá correr tal prova. Eu lembro que eu levei eles, eu acho que na primeira prova, acho que nós fomos em Caçador, cara. Aluguei uma besta e eu fui levar uns moleques aqui de Criciúma em Caçador pra correr. Mas tudo com dinheiro da onde? Tudo da empresa que eu tinha. Da empresa que tinha. Tá. E aí a gente foi, os meninos começaram a se destacar e no ano 2000 a gente já fez um campeão brasileiro, cara. Que legal. O Samuel Sesconeta aqui de Criciúma. Hoje ele é médico, inclusive. É uma referência para nós. Sim, né? Sim. Foi o primeiro campeão brasileiro. De 2000 até 2018, a gente subiu no pódio de todos os campeonatos brasileiros. Te mete, ô Jorge? Te mete com o homem. O homem tá aqui, né? O homem tá aí. Quem não conhecia aí tá conhecendo. De 2005 até 2018, a gente ganhou todos os campeonatos brasileiros. Caramba, cara. Na modalidade. Porque a equipe era forte. A equipe era forte. A gente tinha uma referência, né? A situação ficou assim, ó. Quando eu abandonei a empresa, eu me dediquei full ali, né? Sim. E a gente então começou a trazer alguns atletas, inclusive eu em 2006, a gente corria no Uruguai também, ia correr fora assim com a equipe.
E aí eu trouxe um atleta de lá e ele veio morar aqui com a gente. E a gente alugou uma casa, fez uma casa do atleta e a gente começou a levar, assim, os meninos mais como profissional já. Certo, Mas certo. era tudo molecada, mas a gente fazia um Aham. trabalho profissional. E aí ele começou a me destacar, aí foi a primeira convocação para a seleção dos atletas daqui. Entendeu? Certo. E aí depois o trabalho era bem visto, como a gente fazia. Aí a confederação chamou a gente para ser técnico. Como, Maninho, como mantém isso financeiramente? Só pra eu entender. Não, Entendeu? até certo ponto, o município de Criciúma, havia uma lei aqui municipal de 84 que garantia um salário mínimo para um atleta que fosse medalhista nos Joguinhos Abertos ou nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Entendi. Então, assim, em 2000 a nossa equipe ganhou. E começou ali, 5 atletas tinham direito a 5 salários. Depois, em 2001, ganhamos novamente. Aí tinha direito a salários. E a gente ia, então... Renovando o salário de acordo com o ganhando. Eu era técnico, eles tinham um salário. Aí eu comecei a dividir alguns patrocínios, a gente montou uma equipe. Mas o grande incentivador nessa época foi a Manchester Química do Brasil. Verdade. Sim. A Manchester Química aportou uma grana legal ali, apoiou a equipe até 2012. Até a Bike Point entrar. Certo. Manchester Química do Vinícius. Ele mandou nós até pro México, cara. A gente foi correr. Caramba. É. E assim, era bem bacana, assim. Conta um pouquinho dessa história aí. A tua primeira saída do Brasil foi com quantos anos? Ou por atleta ou já com Não, treinador? Foi como mecânico. É? Um mecânico da seleção brasileira pra Venezuela. O homem se mete em todas as áreas, Jorge. É, joga em todas. Joga em todas, Joga em cara. todas. No futebol ele ia ser atacante, goleiro. Não teria problema. Ele ia fazer o que o Pelé fez, foi até goleiro, né? É, até goleiro. Mas o que a gente fazia de melhor era cuidar dos meninos, cara. É. A gente- Tem mais essa ainda, mais fator Claro, porque, psicológico. na verdade, o grande diferencial da equipe é que a gente, e que hoje eu acho que ainda, né, não tem no Brasil, e talvez é difícil ter no mundo. A gente tinha uma casa onde a gente morava com os atletas. Eu e minha esposa, nós morávamos em cima e os atletas moravam embaixo. que legal. 24 horas por dia. Então, assim, levantava para treinar junto. Ia almoçar junto. Descansava junto. Arrumava as bikes junto. E os meninos iam pra escola à noite, voltavam em casa com nós, dormindo. Final de semana ia pra competição. Dia de semana treinava. Então assim, era um projeto que, infelizmente, foi a Fundação de Esportes de Criciúma que abortou, né? Que era referência, no Brasil era referência. E aí, Certo. em outro lugar eu já não posso falar. Mas que não tem no Brasil em nenhuma modalidade, não tem. Não existe, porque... E dessas safras que foram sendo feitas, hoje, esse final de semana agora, hoje é terça, Hoje é terça. domingo, o atleta que foi campeão pan-americano sub-23 morou ali em casa em 2018. Então, assim, todos os campeões nacionais, tanto do mountain bike ou do ciclismo, sim, não todos, mas a grande maioria dos atletas moraram com a gente. Passou ali por Criciúma, Passou pela tua pela casa. pela casa, pelo projeto, né? E, na verdade, pelo que tu conta, assim, né, ô Maninho, um projeto que realmente, além de não ter, um projeto, assim, espetacular, né, Luciano? Sem dúvida. Sinceramente. Porque, assim, é meio família também, né? O que é uma sociedade perfeita, né, cara? É você dar oportunidade, né? E deixar que a pessoa também se transforme, né? E dar o caminho, né? Certo. E assim, não só pegar e puxar pela mão, mas ir monitorando. Então, assim, cara, é diferente você entrar no carro e viajar com a molecada até o Uruguai e conversar, escutar e levar psicólogo e saber o que tá comendo, e ir na escola, entendeu? E sentar pra conversar e cuidar 24 horas por dia do cara. Então, assim, é muito mais do que só dar o ciclismo pra ele, né? O ciclismo, na verdade, era só
chama. Ali tu tava formando um cidadão, né? Exato. Ali tava formando um E aí cidadão, com certeza. O ciclismo vem, né? Vem. E com isso foram vários atletas que se formaram como atletas. E até a seleção brasileira de ciclismo foi pan-americano no final de semana passado. Dos 6 convocados, 4 moraram lá em casa. Então, ainda tem muita coisa ainda remanescente, porque a gente já acabou o projeto em 2018, o projeto acabou. Recente. Caramba. Mas a seleção ainda é 80% ainda do projeto. Então foi muita coisa. Poxa, que Ô, Maninho, e me diz uma coisa. Quando tu resolveu ir a primeira vez lá, foi de mecânico, como é que surgiu esse convite? Como é que é? Legal tu falar. Na verdade, chega uma hora que eu não gostava de ser empresário, mas eu pensava, né, como empresário. E Sim. eu, em 2005, assim, 2004, eu acho, não lembro bem, eu trouxe para morar em Criciúma. Não, eu pensei e eu trouxe para morar em Criciúma em 2006 o primeiro brasileiro a correr o Tour de France. Chama Renan Ferraro. E aí eu trouxe ele para morar aqui porque o filho dele era juvenil também, eu tava Certo. iniciando. Certo. Então eu trouxe ele para morar aqui e ele me ensinar como é que era o negócio, né, contribuir com. Então assim, daí o cara é referência, né? E aí me ensinou muita coisa. Depois dali, com a seleção brasileira, eu também fiz vários cursos de ciclismo, por exemplo, em Guadalajara, no México. Tu vai para lá, tu fica lá 10 dias e vem vários atletas e renomes de treinadores internacionais e tal. A gente aprende mais. Mas eu acho que o primeiro start foi assim. Eu trouxe o cara para morar aqui e ele, ensinou muita coisa assim para mim. Né? Caramba. Eu tenho amizade até hoje, assim. E aí, logo E aí, daí ele me indicou. Certo. Desculpa, ele me indicou Tá. para a Confederação Brasileira. E eu fui primeiro ano como mecânico. E lá, né, ele via como é que eu trabalhava com os meninos e tal aqui. E ele disse: não, manda o cara. Aí em 2007, daí eu já fui como técnico para Colômbia. E assim foi. E isso, Até- que técnico de que categoria? Júnior, Júnior. até 18 anos. Que Aí legal, eu sempre cara. trabalhei com a formação do atleta. Na verdade, o Jorge me perguntou: mas o que eu falo aqui? Eu não falei pra ele, mas na verdade eu acho que eu sou assim um facilitador, sabe? Do Certo. negócio. Sempre fui, né? Eu nunca, sempre ajudei todo mundo, né? Agora esse menino que foi campeão pan-americano, quando ele era juvenil, que ele tinha 15 anos, ele tinha sido 7º no ano anterior no campeonato nacional. E a gente trouxe ele ali pra casa e o cara que ganhou naquele ano, antes de ontem, ele foi vice no campeão pan-americano. Então, assim, a gente tá ali no contexto de facilitar um negócio pro cara, a oportunidade. Aparecer quando aparecer, não deixar perder. Então, assim, é bacana, né, cara? Você poder... Hoje, por exemplo, a maioria das competições e que acontece e tal, ainda os atletas ainda ligam para mim e conversa, e fala, e troca, e pergunta. Então, assim, que se criou uma amizade, eu chamo eles de filho, né? Sim, sim, Então, assim, sim, pô, sem cara, dúvida. tem muita gente onde a gente vai, assim, que a gente viaja, que a gente tá... Quanto tempo tu ficou de técnico, Maninho? Não, o ano passado eu atuei como técnico por Rio do Sul, né? Ano passado foi 2022, então é isso aí, desde 99. Mas aí tu vai em equipes diferentes, tu forma Não, equipes diferentes ou seleção brasileira, alguma até coisa assim? 2018 até 2017 foi pro Criciúma. Certo. 2018 foi por Içara Aham. e daí a gente deu uma pausa, voltou agora em 2022 em Rio do Sul, fez uma contribuição lá numa equipe, num projeto bacana que tem lá. E aí eu quebrei o pé e tal, daí fiquei... Esse ano não quis assumir compromisso porque tô bem atrapalhado, assim, agora Sim. tá... Mas a seleção brasileira foi um ciclo de 6 anos. Foi 2007 até 2011 ou 12 ali. Depois Caramba. também a gente parou, porque a equipe nossa tava dando uma demanda muito grande também, né?
Aí nós chegamos em 2012 e nós tínhamos 70 atletas. Era bastante. Mas na seleção. Ou aqui? Não, Aqui em Criciúma. aqui em Criciúma. Chegamos até 70 atletas em Criciúma. Porque o ciclismo ele é dividido em downhill, descida de montanha, Uhum. BMX, a estrada, mountain bike, tudo isso tem nos Jogos Abertos. Ah, certo, perfeito. E tudo isso tem nos Jogos Abertos, nos Joguinhos e no LESC. O LESC Entendi. é até 16 anos, os Joguinhos é até 18 e os Jogos é até 18, é o adulto. Adulto. Então nós tínhamos atletas em todas as categorias. Todas as categorias. E em todas as disciplinas. As modalidades também. Modalidades. Então, assim, é muito atleta, né? O ciclismo hoje na Olimpíada é o esporte que mais distribui medalha, junto com a natação. Porque tem o Caramba. velódromo, né? Na Olimpíada Uhum. tem a pista, né? O atletismo. O Sim, atletismo é sim. Então, tem o atletismo no ciclismo. E fora da pista tem a prova de estrada, tem o contra-relógio. E essa galera, todo mundo morava lá contigo? Não. A gente fazia da seguinte forma. A gente, vamos supor assim, iniciava os treinamentos ali. Na verdade, chegou um momento que muito atleta queria vir para Criciúma. Sim, sim, sim. Morar aqui, né? Todo mundo quer vir. Aham. Então eu, sei lá, fazia assim uma seleção, né? E Aham. depois, tô com 30 caras. Vamos dizer da modalidade que eu X. que eu trazia para morar em Criciúma, porque eu não Certo. trazia os caras do BMX, nem do downhill, porque eu Que não era a tua não área. era a minha área, né? Então, assim, trazia o pessoal do mountain bike e do ciclismo de estrada. Então, botava lá para treinar 30 caras em novembro. Só que assim, molecada 15, 16 anos, eles começam a treinar e tal, daqui a pouco não treina mais. e tal. Sim, sim. Então, eu ia selecionando, ó, você tá treinando, você chegava em janeiro para vir para cá, já tinha gente que não tinha treinado, eu já excluía. Então, eu só ia dando vazão para aqueles. Então, chegava aqui 10, 12 atletas, entendesse? Pra morar, né? Que a mãe vinha, trazia, deixava lá em casa e vinha buscar só no final do ano. Entendeu? Então, assim, era só os caras. Tava 12 crianças em dezembro. Só os caras que realmente Queriam eu mesmo. entendi que realmente queria, né? Que faziam várias renúncias para fazer o que a gente tinha se proposto, né, cara? Porque como tu falou, tem recurso envolvido, tem patrocinador envolvido e tem o nosso tempo envolvido, né, cara? Então você não podia trazer um cara ali pro cara ficar enrolando, né? cara? Sim, Não dava sim, pra sim, tinha que ser bom. Que doideira, que doideira. E assim, é uma responsabilidade de tanto, né, ô maninho? Era. Porque, Escola, cara, pô, tem que escola, dar. são filhos que não são teus, mas a responsabilidade é muito maior, né, cara? Porque se é o teu filho, tu chega lá e diz, ó, meu, ó, assim, e tu não precisa dar muita explicação. Às vezes, cuidando dos filhos dos outros, tu tem que dar uma explicação, né? Por que não tá acontecendo, como é que anda o treino, blá, 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 Mas blá. assim, cara, por incrível que pareça, os nossos atletas eram os melhores atletas da sala. É, Sempre. A diretora, na verdade, do colégio, eles davam no. Esqueci o nome lá. Arruda Ramos. Arruda Ramos. Do lado da polícia lá. sim. Ah, tá. Ela sempre dizia no início do ano, pai, e aí, que vai vir os meninos pra cá, porque eles é que dão o norte, assim, pros outros alunos, assim. Uma disciplina e tal, né, tem que resolver, porque final de semana já tem que viajar pra corrida e tal, já não pode deixar nada pra trás. E por tudo que a gente vinha, né, plantando e assessorando e ajudando. E saber que não pode ficar em recuperação, porque ano que vem não volta, né, filho? Tem que... Tinha esse critério também, ô maninho. Mas o mínimo, né, cara? Tem que passar, senão não fica da equipe, né? Mas acabavam sendo referências na própria escola também, né? Porque eram atletas, né? E acabavam espelhando, poxa, é atleta, é isso, é aquilo, estudam, tiram notas boas. Legal. É diferente, assim, hoje de repente você vai ver aí alguns projetos que a criança vai fazer um desporto quarta-feira e sábado. E o técnico vai lá, conversa com ela, dá 1 hora, 2 de, sei lá, vôlei, basquete, alguma coisa e Zé Fini, né? E daí vai voltar a falar com a pessoa só no sábado. Ali é diferente, né, cara? Uma relação que tu trabalha, tem as condições de trabalhar outras coisas, né? Muitas coisas. Né? Que legal. Show de bola. Quanto tempo que mais ficou aí contigo aí na tua casa aí? Quanto tempo ficou?
o atleta que sempre que a possibilidade de ficar era 4 anos, né? Certo. Porque era o ciclo de até ele ficar com 18 anos, né? Com 18 anos a gente já tinha assim algumas equipes na Europa, porque geralmente o atleta ele ia para a Europa já, né? Porque a gente formava ele para ser profissional. Certo. Já ia para Espanha, para Portugal, para alguns para Itália. Então a maioria ia para lá fazer um ciclo, fazer uma temporada, né? Que é diferente do Brasil. Ou ficava em algumas equipes aqui continental, né? Então esse era o Então tu 4 anos. formava aqui e mandava o cara pra algum lugar do país, do mundo. Exato. E esses atletas, cara, o que tu sabe, assim, hoje? Quem é que tá lá fora hoje que continua vivendo disso? Claro que deve ter muitos, entendeu? Mas ou não. Na verdade, não é essa a realidade. É mais difícil. Porque acontece assim, o ciclismo no Brasil, a cultura, o ciclismo de competição, né? O mountain bike se diferenciou bastante, depois que o Avancini foi campeão mundial e tal, houve a pandemia, trouxe muita gente a pedalar. Certo. O ciclismo mesmo competitivo, como é o ciclismo que hoje existe na Europa, sei lá, fazer uma referência de repente como o Brasil no futebol, né? Hoje começa a vir alguns atletas estrangeiros para o Brasil, né? Mas há 10, 15 anos atrás era o contrário. O Brasil exportava atleta para a Europa, né? Não os atletas vinham jogar nos clubes brasileiros. Ou eu estou errado? Sim, de fato. Isso. Então, assim, hoje para ti ter um atleta para correr na Europa, atleta de ciclismo, é muito caro você trazer um brasileiro para morar lá, para levar para a Europa, pagar alimentação, hospedagem, salário e tal. É mais fácil se você tem um atleta lá, você não vai pagar um para trazer para que ele vá lá aprender a correr, né? Então, ele tem que ser muita referência, ele tem que ter uma estrutura, né, diferenciada para ir lá. Hoje foram aí de 2000 a 2015 a 2016, só um atleta morava na Europa, do Brasil. Murilo Fischer, que é de Brusque, catarinense. Ficou 13 anos no ciclismo profissional. Na verdade, o ciclismo profissional hoje, eu não sei quantos tu tem no futebol, mas no ciclismo profissional, que recebem salário, carteira assinada, só tem 600 atletas no mundo. Somente. Pouco, né? Então, assim, Pouco, né? é um seleto grupo, né, cara? Que ganham milhões, mas é um seleto grupo. Então, assim, e hoje só tem um atleta também. Chama Vinícius Rangel, morou com a gente em 2017. Hoje ele mora na Espanha. Perdão, tem 2 atletas que vivem do ciclismo profissional. O Nicolas Sessler também. Ele também morou com a gente em 2012. Hoje ele ainda é atleta da equipe da Espanha também. E então até eles moram juntos, né, na Espanha. E aí eles vão pra lá e eles ficam competindo lá. Sim. É rentável isso, maninho? O ciclismo é assim, ele é... Eu não sei bem o futebol. O futebol, um atleta amador deve ganhar bastante já, né? Que a gente vê, mas... Mais ou menos. Não, o amador não. O amador não ganha muito, não. Assim, Série B, né? Quarta divisão, terceira divisão. Né? Eles vão ganhar o quê? Uns R$2.000, R$3.000 por mês? Um atleta do ciclismo, atleta... eu não sei te fazer uma referência com o futebol, mas tem ali uma boa parte ali que ganha uma grana violenta. Porque, como eu te falei, são 600, né? Então, são poucos, né? Mas tem ali uns 15 caras no ciclismo que ganham milhões em euros, né? Muito. O Tour de France, por exemplo, é uma competição que a premiação é 3 milhões de euros. O vencedor do Tour de France. Tá, mas e essas competições, quando tu vai, sei lá, tu, por exemplo, que nem tu falou, foi campeão brasileiro. Tem alguma remuneração ou só... Não tem. Tem alguma competição hoje no Brasil que tem alguma remuneração? Não. Que nem, por exemplo, Campeonato Brasileiro lá, o cara campeão brasileiro ganha lá 300 milhões pra Copa gastar. do Brasil, por exemplo. Copa do Brasil. É mais Isso, rentável hoje, né? Por isso que a gente fala sobre a cultura no Brasil do ciclismo e a cultura na Europa, né? Se lá na Europa você corre terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Terça, quarta. Aqui tu corre a cada 15 dias e olha lá.
Não tem competição. Mas nada remunerado. Nada remunerado. Nada. Também não tem visibilidade, né? É. A cada 15 dias, quem é que é a empresa que vai... Né? E lá tu vai numa competição, a competição tem 110 anos de história. E larga uma competição lá na Bélgica, para a Bélgica inteira, o cara para o carro, se tiver que ficar parado lá 4 horas esperando o ciclismo passar, ele para, espera. Aqui, nós fomos fazer uma competição em Criciúma aqui, nos Jogos Abertos aqui, paramos uma Avenida Centenária aí por 1 hora e, meu Deus do céu, cara. Tu precisava ver que meu nome tava lá na... O cara quer matar. O cara mano. queria te matar. Nossa, fecha às 6 da manhã e já querem te matar. Então, assim, é cultura, cara. É cultural, entendeu? Se tem outra, sim. Aí vamos falar sobre... E daí, claro, ali, quando tu tem muita gente envolvida no meio, tu descobre os talentos, né? Certo. Então, aqui tem muitos talentos, mas eles não têm acesso. pra te E tu não descobrir. tem como fazer a peneira, né? Tu não É tem como isso, buscar esse cara, exatamente, é. localizar eles. Exatamente, é. Então, assim, então, assim, lá, eu sempre falo, Europa, pô, você tem uma vida, né, melhor que no Brasil, né? Você tem um salário melhor e tal. Então, você já tem tua casa, tem transporte público bacana. De qualidade. Tem saúde de qualidade, tem faculdade de qualidade. Chega uma hora que tu... meu filho tem alguma coisa que tem que fazer, né? O Certo. esporte, né? Entendeu? Se o meu filho cair e quebrar o braço, pô, tá tudo certo. Ele tem uma saúde ali pra... Aqui já é complicado, né? Aqui tudo que você bota é difícil, né? Você vai comprar uma bicicleta pro seu filho pra ele fazer ciclismo. Pô, mas eu vou comprar uma bicicleta, vou gastar 10 mil. É muito, né? Mas... E aí, não, já pensar na faculdade, então vou ter que esperar isso, todas essas contas, né, cara? E lá na Europa não, né? O pessoal faz muito esporte, eu vejo por causa disso, né? Porque tem essa possibilidade né? Porque se tu já tem uma vida estruturada, então tu, pô, não deixar meu filho cair na droga, coisa, Mas tu acha que vale a pena investir, né? Tu acha que, assim, tendo competições, que nem eu bato muito nessa tecla, né? E às vezes a gente fala que eu sou um cara que levanta essa bandeira. Nós temos vários amigos que vieram aqui, trocaram ideia com a gente, falaram sobre bike e todos eles falaram quase a mesma coisa, não é remunerado. Tu acha que mudando os prêmios da competição, que isso é uma tecla que eu bato muito, os prêmios da competição, em vez de dar um Troféu e uma medalha. troféu e uma medalha, isso trazer remuneração, buscar lá com o patrocinador, cara, olha, eu quero dar 10 mil, eu quero dar 20 mil. Não é mais fácil para manter esse ciclo de atletas? Sim, com certeza. Isso faz com que até traga mais pessoas envolvidas por isso, não? Lógico. Não, com certeza. Na nossa época, se nós tivéssemos a equipe ali... A gente foi, pra te falar a verdade, a gente foi correr no Uruguai várias vezes por causa do dinheiro. Sim. A gente ia sair daqui, ia correr lá, ganhava, pagava as despesas e sobrava dinheiro. Entendeu? Então, assim, daí se pessoas, uma equipe como eu tinha, e várias competições, com várias premiações em dinheiro. Pô, passa o ano, tu tá bem, né, cara? No outro ano, tu não precisa ficar mendigando patrocinador e tal. Ou um equipamento também, né, Maninho? Um próprio equipamento. Sim, várias coisas, Com certeza, várias... eu tiro porque às vezes tem eventos de bike que a gente costuma ir, o pessoal que pedala, não que compete, né? Pedala, a gente às vezes se inscreve num evento porque tem o sorteio de 1, 2 bicicletas, 3. Então chama atenção. E é um evento apenas, né? Não é uma competição. Então a competição ela deveria dar, eu digo equipamento, uma bicicleta, porque olha o preço que ele falou, uma bicicleta básica hoje para te andar é 10 mil reais. Vamos dar um exemplo assim, iniciante, né, mano? O Maninho tá na área, sabe muito mais do que eu. Mas se desse um equipamento, uma premiação em dinheiro para que tu comprasse o teu equipamento, que tu pagasse os teus custos, eu acho que a gente debate muito bem isso. Assim, a gente tem a possibilidade de entender com relação à ótica eu acho assim, nem tudo é o governo que tem que dar conta. Certo, Vamos olhar para a sociedade e ver essa situação assim, pô. Vamos falar do projeto. O projeto era um projeto que agrupava, tirava, vamos dizer assim, ajudava muito os jovens e era referência. Então, assim, pô,
esse tipo de projeto, cara, tivesse em várias modalidades. Entendeu? Não só no ciclismo, mas em várias. Não precisava nem falar sobre só o recurso para a equipe, mas assim, se tivesse estrutura para as equipes poder trabalhar, entendeu? Poderia vir do governo? Poderia, porque ele é gasto em outras áreas, né? É um recurso e que não tem o privilégio, não tem a mesma capacidade de entregar para o jovem o que a gente entregava. Sim. Né? Entendeu? Se hoje a gente tem aí isso também não é referência, mas assim, a gente entende que todos os meninos que passaram pelo projeto se tornaram pessoas assim saudáveis, entendeu? Do bem. Emocionalmente, fisicamente, entendeu? Eu acho que esse é o foco, esse seria o foco O no Brasil esporte... que nós estamos, do que só pensar assim, não, dinheiro. Não, vamos parar e ver assim, pô, o que o jovem precisa? Porque tu tem criança que chega com 15 anos, vai pra escola de manhã, à tarde ela faz o quê? E olha o que a gente tá vendo na TV essa semana agora, né? O pessoal na internet fazendo competição de quem é mais mal, quem é mais, né, faz mais mal. Então, assim, pô, isso, entendeu? Tem que entender como é que a gente afasta isso e como é que... E tá, mas o dinheiro que você é gasto nisso, ele vale a pena? Qual é o lado positivo disso tudo? Entendeu? Tu tem mais ou menos Eu tenho várias perguntas aqui, maninho, que tá na minha cabeça que eu tenho que começar a desabar aqui. Eu não vou deixar nem... só tu e eu. Não vou deixar de falar, Jorge. Só tu e eu. Mas assim, cara, só pra eu entender, assim, parece ser meio sonhador isso quando a gente fala de mostrar para as pessoas que tu tá formando cidadão. Porque não é visível isso aos olhos nus, ou ao olho nu, né? Não é visível isso. Quando tu fala assim, tô formando cidadão. Mas a gente... Olha assim. Não quero saber se quer formar cidadão. Mas o que é o mais importante? A gente sabe que isso forma cidadão. Mas como manter isso? Como botar na cabeça ou mudar essa cultura? Tu tem alguma noção disso? Ou como faria isso? Qual é o pontapé inicial para mudar essa cultura que formar cidadão é bom de uma maneira geral? Eu acho que para cada... Se a gente olhar a história, para cada mudança de sociedade que houve uma espécie de catástrofe, né, cara? Certo. Vai ter que acontecer de novo. Certo. Porque teoricamente nós vínhamos bem. Uhum. E agora eu não sei, o que me parece, talvez a mídia esteja me enganando. Sim. Normalmente tá. Tá. Mas me parece que tá, né, tá descendo assim, né, cara? Morro abaixo assim. Os pais têm que trabalhar muito mais e tá tudo, né? Os filhos não podem dar atenção pro filho. O filho, calma, pega o celular aí, vai, né? Não pare de me incomodar e tal. Não posso dar isso, não posso dar aquilo. Não posso dar tempo para cuidar de ti, não posso ter tempo para te escutar, eu não tenho tempo, vou almoçar com pressa porque o pai tem que trabalhar e tal. Quer dizer, tudo isso, não sei o que vai dar, né, cara? Uhum. Mas assim, a gente já tinha identificado isso há muito tempo. A gente se propôs a fazer um negócio que era diferente disso, né? Agora, e tu vê, cara, como tu questionou várias vezes, mas que recurso? A gente amargava umas coisas, entendeu? Mas dava conta, mas claro, a gente gostava do que fazia, né? Porque... Gostava ou gosta? A gente gosta que... Não, hoje não tem mais os meninos na minha casa, mas certo. A gente tem muita saudade deles, né? Sim. Porque é uma troca ali, né? Claro, sem dúvida. Então, assim, a sociedade hoje, ela impera sobre o capitalismo, né, cara? Sobre o recurso, sobre o dinheiro, sobre tá. E aí vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Se alguém vai acordar e vai dizer, pô, a gente... errou lá atrás. Criou uma sociedade agora que ela tá financeiramente bem, mas... com equilíbrio emocional... Zero. Que é o mal do século que vem aí pela frente. Então, vamos ver o que vai rolar, né, cara? E deixa eu te perguntar, maninho, quando que parou esse projeto de Criciúma? Deixar de lado ou não sei se a pergunta deixar de lado ou mudou a diretoria, mudou legal o projeto. Porque algumas coisas eu também, assim, sempre deixei quieto, mas eu não tenho problema. Nunca ninguém me perguntou e eu também não ia sair falando.
Mas na verdade, assim, quando entrou o governo Salvaro, ele chegou para nós e perguntou, a gente falou, ele não perguntou, né? Ele como é que é? Ele impôs. É ditador. Ele impôs assim, ó, agora vocês vão ficar, todos os técnicos, nós éramos quase 20 técnicos na fundação, vocês vão ficar em casa, eu vou pagar o salário de todo mundo, mas o salário dos atletas a gente não vai pagar mais nenhum. Certo. A gente vai tirar todos os salários e vocês vão ficar... Daí eu disse, tá, mas a gente vai receber para não trabalhar? Praticamente isso, porque vocês não têm recurso mais para ir para corrida, não tem mais recurso para ir para pagar salário. Então, vou embora, né? Porque eu vou ficar fazendo o que aqui? E aí eu saí da fundação. O esporte realmente E só tu fez isso? Teve mais gente? Ficou? Todo mundo ficou, né, cara? Então só tu é o louco da história. Luciano, olha a hora, Luciano. O papo tá realmente... Tá agradável, como eu falei. Olha, agradável. caramba, e assim, vai faltar time, vai faltar tempo, com certeza. Vai faltar tempo. Porque as perguntas que tu tá tudo aqui já guardadinho, tem algumas aqui também guardadas aqui, mas a gente vai tocando aí enquanto o nosso tempo permitir. Vamos falar Enquanto esse mandou olhar pro relógio pra falar dos nossos apoiadores. Dos nossos apoiadores. Enquanto o Maninho, ele toma aguinha, né? A gente vai falar um pouquinho daquele quem apoia a gente também, né, Maninho? Porque realmente tem alguém, em todo projeto tem alguém que apoia, né? O Maninho, ele falou muito bem ali dos meninos e tudo. Para quem trabalhou com projeto social igual o Maninho, eu também trabalhei dentro da minha área, que na época não era bike, era coral infantil. Tu realmente sente a falta desse negócio, porque isso está dentro de ti, né? Ajudar, formar cidadão, aquela coisa toda, que infelizmente realmente a sociedade ela não nos apoia. Mas quem está nos apoiando... Aí sim. Vamos lá, Luciano. Vamos começar hoje aí com o Chico Bir, já aproveitando que ele tá na tela aí, ó. Chico Bir, nosso parceiro. Nosso parceiro falou em pizza, jantar, quer comer um buffet top. Ali no Chico Bir. Pra lá que nós vamos? É verdade. De terça a domingo. De terça a domingo. Chico Bir. Não, de segunda. Não, né? de segunda a domingo. Sábado, desculpa. Segunda-feira também tem. Só não abre domingo, cara. Nossa senhora, Chico Bir. Tá louco, bom demais. Top demais, hein? Fazer uma visita pro Chico. Tem que dar uma volta lá no Chico Bir e lá fazer aquela janta toda especial. Obrigado. Um abraço pra galera aí que tá ligado no canal aí, sempre tratando a gente com toda o carinho lá quando a gente vai lá. Show de bola. Um abraço pro meu amigo Flávio da Batersul, o Flávio da Paris Paisagem. Tá sempre junto com a gente aí, obrigado pela moral, obrigado pela parceria. O Alexandre lá da Batersul, um grande abraço pra ele também, lembrando baterias tracionadas, é isso? Baterias tracionárias. Tracionárias. Eu tenho que gravar esse nome, tracionárias. Tracionárias. Falou em baterias tracionárias ali pra empilhadeira, ali tá com problema. Chama os caras da Batersul aí que eles vão ajudar a resolver. Show de bola. Vão resolver essa bronca aí das baterias. E da PV Vidros, meu parceiro, meu irmãozão lá, o Maurício da PV Vidros. Grande abraço, meu irmão. Tamo junto. Show de bola. E começando hoje por MR hoje, né? Um abraço aí especial para todos os colaboradores lá, que a gente tá junto de vez em quando. Também aos proprietários, a Rose e ao Marco, obrigado aí pela parceria, obrigado pelo apoio. MR que abre aos domingos. Aquela. Dos domingos e dos feriados, né? Que não pode esquecer, não tem desculpa. Esse final de semana deu gente, hein? Vou te falar, dia 1º dia do trabalhador, deu gente reformando casa, tá acredita, Luciano? Não, com certeza, acredita, ainda mais com a propaganda que a gente faz daqui, avisa todo mundo que, show de bola. Tá com um probleminha lá, mas eu preciso comprar um prego, um martelo. Mas é final de semana. Tu acha que não vai encontrar? Vai lá na MR lá que tá aberto. E o Maninho tá com a esposa aqui hoje, né? Que veio acompanhando, Maninho. Tá morando agora em Araranguá. Se não tiver nada aberto em Araranguá, pode vir pra Criciúma que a MR resolve o problema no material de construção. Qualquer item, tá? Qualquer item no material de construção. Qualquer item. E a Provale do nosso amigo Lucas Marcon, representante aqui na região. Que tá na tela também, apareceu a Provale, ó. Pensou em proteção veicular, pensou em Aprovale.
Associe-se hoje, um horário diferenciado para fazer todas as consultas e preços e tal. Lucas marcou 99844-8271. Era isso. É isso, então vou mandar um abracinho aqui pra essa galera que tá aqui, ó, ligada aqui, ó, que já me mandou um WhatsApp aqui, ó. Tá com um grande abraço aqui pra Cintia aqui, né, que manda lá em casa lá. Eu tenho um abraço aqui pra Sabrina, eu tenho um abraço aqui pro Alano, que eu tenho que mandar um abraço pra ele. Tenho uma galera que tá ligada aqui no canal, tem o Igor, tem o Pereira, que esteve aqui com a gente aqui semana passada, Pereira, né? show de bola. Grande abraço, seu irmão. Tamo junto. Qualquer coisinha, chama no WhatsApp aqui. Tem o Bruno aqui da Centra, o Flávio que tá ligado aqui, vamos ver, o Flávio tá ligado aqui no canal, esperando a gente, o Marcos, o Cauê, o Roberto que tá ligado, o seu Zé, o meu síndico lá. Opa. Grande abraço, meu parceiro. O Robert também aqui, o Luiz Henrique, a Simone aqui do Chico Bir, um abraço pra ela aqui também. Só porque eu lembrei aqui, vi o WhatsApp aqui. Opa. Grande abraço. E lembrando a galera lá que eu tive lá no final de semana, Jorge, um abraço lá pelo reconhecimento da galera tá vendo o nosso trabalho lá na semifinal, da Copa do Sul. jogo, né? Metropolitano e Sara, né? E Sara e Metropolitano, Poxa um grande vida. jogo. Um abraço lá pro meu amigo Fabrício também, que transmitiu esse jogo, um grande jogo. Abraço pra galera aí. A forte equipe do Sara perdeu pra forte equipe do Metropolitano. Que realmente, só pra dar um briefing rápido, a gente vai ter uma oportunidade de falar. Agora vai pra final Metropolitano e Turvo. Grande jogo de bola, expectativas melhores possíveis. Os elencos de grande qualidade. Teve os empurrãozinhos, arranhãozinhos lá no meio do tempo, fechou o tempo em determinados momentos, mas um jogão de bola, assim, as duas equipes pra frente, buscando a todo momento o gol, cara. E só perdeu quem não viu no canal do Fabrício e quem não foi. E quem não viu nas postagens do Diário da Bola Criciúma, porque eu não pude ir, tava trabalhando, vamos deixar bem claro, que fui convidado para ir, mas tive que trabalhar. Mas é o seguinte, show de bola, eu via só fera também, né, entrevistando, só craque, né? cara. Só fera, né, só Luciano craque. nas entrevistas lá, e o pessoal que... Show de bola. E eu também tenho que mandar um abraço pro pessoal que me mandou aqui, Dona Lourdete, também aqui no WhatsApp, quem mais que mandou aqui para mim? O Marcos Góes também mandou aqui também, até mandou no YouTube também, que eu dei uma olhadinha. O Samuel, da MR, também trabalha com a gente aqui, também mandou. Show de bola. Era esses aqui. Mas a Emily também passou aqui, eu já tinha aberto aqui a mensagem aqui. Manda um abraço, obrigado pela audiência, pessoal. Tá bom, muito obrigado e vamos dizer que semana que vem a gente volta a falar de futebol. Semana que vem estamos de novo, Diário da Bola. Não, hoje não tá acabando, mas só pra lembrar que semana que vem... Não, semana que vem estamos retornando. Vai falar de futebol. O tema Essa semana é bike, o outro tema é futebol. Semana que vem voltamos aí com futebol também. Show de bola. Show de bola. Continuidade. Deixa eu perguntar. Vai, senão eu fico só eu perguntando aqui. Eu ia até dizer, mas eu não vou deixar o Jorge perguntar. É que eu tô com uma pergunta aqui já faz... Eu até comentei com o Maninho no briefing, como a gente fala aqui, né, antes aqui. Tava falando dos atletas, tu falou de vários campeões, inclusive eu vi as tuas postagens também no final de semana, do que passou ali por ti, e realmente a equipe, a gente costuma fazer assim, fala um pouquinho do passado, fala um pouquinho do presente, e a gente tem que acelerar um pouquinho para poder falar do futuro também, né? Geralmente é um roteiro que a gente costuma fazer, até para poder conhecer um pouco do convidado, né, Maninho? A minha pergunta é a seguinte, dentro daquele passado, né, tu comentou com a gente, o Avancini passou também, né? Hoje o Avancini, Luciano, é uma das referências do mountain bike, né? Teve em equipes, inclusive fora do país, a equipe que ele teve, né? Hoje ele tá pela Caloi, é isso? Sim. Tá na Caloi, né? Então, eu acompanho o Avancini porque é uma das referências. Ele passou, ele competiu por Criciúma em Jasc também, foi isso? Fala um pouquinho disso pra gente. Em 2007, cara, quando eu era técnico de seleção, eu convoquei o Avancini para a gente fez um camping train, né, em Puebla, no México, que é 2.700 de altitude, para aclimatar, né, para o Campeonato Mundial. E aí a gente conheceu bem, a gente ficou lá 40 e poucos dias e tal, e aí ele veio fazer parte da equipe de Criciúma e ficou até 2012 federado, né? E competindo, jogos abertos e tal. Mas naquela época ele ainda era júnior, né? Ele tinha 17 anos, 16, 17 anos. E em 2018 ele foi campeão mundial, né? E aí houve
uma mudança ali, né, no cenário do ciclismo. Ele já corria pela Cannondale, né? Aquela Cannondale, né? E ele é atleta de fábrica e tal, e ele morava no Brasil, mas corria fora, né? E foi onde que mudou todo o cenário do ciclismo, porque televisionado, os campeonatos mundiais, Copa do Mundo e tal. E quem, no meio do esporte ali, conheceu, né, bem a trajetória do Henrique e tal. E ele também fez, patrocinado pela Red Bull, então fez vários séries ali na televisão e explicou seus treinamentos e tal. E aí, pô, a galera curte muito ele, é muito fã, né? E volta e meia a gente troca ideia e tal ainda. E ele é referência, correu Olimpíada, né? Mas assim, muita gente me pergunta, eu vou responder uma coisa que vocês não me perguntaram. Mas já talvez vocês vão me perguntar, mas muita gente me pergunta assim, mas qual foi o melhor atleta que passou por ti, né? Sim. E aí eu gosto de falar assim que teve um atleta, cara, que ele veio morar com a gente e ele não era bom. Eu vou falar dessa forma agora. Sim. Ele tentava, mas não, né? A gente tava ali, ia pro treino, sobrava, mas ele tava ali, insistindo. E acabou que ele fez 18 anos. E assim, vamos supor, ele, né? E encerrar o ciclo. E encerrar o ciclo não ia. E o pai dele veio, conversava comigo e tal. E eu disse, não, cara, o Natan é um cara legal, cara. Vamos lá, vamos dar. Falou o nome do cara. Não, Natan, tá tudo certo. Aí o que acontece? Aí um dia o pai dele assim, pô, vamos fazer um vídeo do Natan e vamos mandar para os Estados Unidos, porque eu acho que eu vou mandar ele lá para a faculdade lá. E ele mandou o vídeo pedalando e a universidade lá nos Estados Unidos chamou ele, deu bolsa, deu tudo para ele morar nos Estados Unidos porque ele pedalava e que ele era atleta aqui no Brasil. E ele andava lá, se destacou, foi morar lá e até hoje, cara, vive lá. E essa semana aí eu vi que a mulher dele tá grávida e tal, e assim, sabe aquele negócio assim que tu, pô, o ciclismo deu uma diferença na vida do cara. Pô, sem dúvida. Né? Então, assim, porque o Avancini, porque tem o Cocuzzi, porque tem o Alex, que tem o Vinícius, que tem o Murilo, teve muita gente. Mas, assim, às vezes um cara que não foi ciclista, mas o ciclismo mudou a vida do cara. E assim foi muitos, cara, entendeu? Então, a gente tem esse prazer das duas veias, né, cara? Do cara que foi ciclista e do cara que não foi. Não, as duas coisas. Eu acho que esse é o mais. Esse é o que mais enobrece o teu trabalho também, né, o Maninho? É a essência. Porque tu realmente mudar a vida de uma pessoa, tu já tá mudando a partir do momento que ela vai entrar em cima de uma bike. Agora, mudar a estrutura da família de uma maneira geral, morar fora e ir para outro lugar é bem mais difícil, né? E tu conseguir, através do teu empurrão, faz uma diferença e tanto. A gente sempre gostou dessa parte, né? De ver a coisa acontecer dessa forma. Entendeu? Legal. Muito legal. Legal. E então, tu falou um pouquinho agora que tu tá... Hoje tu tá machucado, né? Não encarou nenhum desafio, mesmo machucado, não quis assumir nada. Teve convites ou não? Por o fato de estar machucado? Não, eu acho que eu já me posicionei dessa forma. O ano de 2022 que encerrou, eu já me posicionei que eu ia dar um tempo, a gente ia... Mas assim, vamos lá, tu tá aqui nessa tua estrutura, daqui tu vai para algo melhor, né? Voltar para trás é difícil, né? Sim, então assim, sim. eu acho que eu contribuí bastante pro ciclismo, né? Então daí a gente quis dar um tempo, né, cara? Nesse sentido, mas assim, eu tenho vontade de voltar a contribuir, mas tem que ser algo organizado, né? Um projeto que nem aquele Né?
Hoje te daria essa vontade de renovar com os meninos e tal, esse projeto hoje? Ah, daria, com certeza. A gente percebe na fala, Luciano, até porque eu acho muito interessante quando, como eu disse, né, a veia, né? Quando tu tem a veia de cuidar das pessoas e de se posicionar. Então, assim, percebe-se isso. E esse seria um cenário talvez ideal? Eu acho que sim. Eu acho que agora, como teve o Campeonato Pan-Americano, tem muitos talentos, né? Ali e tal, como tu falou, né? Pra te peneirar um cara, é preciso muita gente, né? Mas hoje tem muita gente e a gente precisa de vários. A gente sempre falou, pô, certo era ter muitos maninhos, né? No Brasil, para que a coisa melhorasse mais, né? Para que a gente mudasse o patamar. O mountain bike, ele ficou muito próximo ali. Muito próximo de realmente virar esse jogo que a gente vinha conversando sobre a cultura, né? Certo. E a pandemia deu aquele alavancou, assim, mas a gente sabia que era uma bolha, né? Que ela ia murchar. E muita gente não se posicionou nessa hora. Inclusive, eu acho, né? A Confederação Brasileira nadou de braçada e não se preocupou com algumas coisas, né? A gente sabe, se no meio a gente sabe. Certo. E aí, né? Daqui a pouco vem o boleto para pagar, né? Certo. É verdade. É uma preocupação que a gente tem, que é manter a ideia do atleta que ingressou na pandemia, fazer com que isso traga mais pessoas e que realmente essa cultura continua, tem um segmento. Uma continuação. Uma continuação. E aí a gente viu que surgiu alguns tipo Joinville, né? Tem um projeto, tem alguns projetos assim. Mas tudo patrocínio, tudo isso, tudo projeto de lei do governo federal e tal. E ando ali, né, no fio da navalha, né? Pra ir pra uma competição, Maninho, vamos imaginar que hoje tu vai levar um atleta pra competir o Pan-Americano. Quanto que precisa de grana pra levar um atleta no Pan-Americano? A estrutura é grande, cara. Porque tudo... Mas nós estamos falando de valores assim, só pra eu ter uma noção de quanto que a gente tá falando. 100 mil, 200 mil, 1 milhão, quanto que é? Não são valores assim, muito estratosféricos, não. Eu acho assim, ó, que vamos falar de uma equipe, né, cara? Porque um atleta, assim... Como é que eu vou te falar? Um atleta é quase a mesma estrutura. Você tem que ter um mecânico para um atleta. Então você tem que ter uma equipe de 6 caras, né? Tá. Você tem que ter um massagista, você tem que ter a van, você tem que ter as bicicletas, tem que ter... Então tem uma estrutura que é quase igual ter para 6 como para 1. Para 1. Entendi. Mas assim, eu acho assim que... Como é que eu vou te falar, cara? Uma temporada aí de uma equipe... uns 250 mil, 300 mil, tu faz uma temporada, assim. Caramba. E não é um investimento alto, hein? Ele sim, é um investimento, mas eu digo assim, comparando a esportes, futebol, por exemplo, a gente sempre faz essa comparação. 250 mil não paga uma folha, às vezes, de um clube? Sim, não. Mas... Tem várias situações. E eu entendo assim, ó, que a gente sabe, quem é que se beneficia mais com o ciclismo? São as lojas de bicicletas, né? E na pandemia elas venderam muito e aí também não se preocuparam, assim, dar segmento. E aí, poxa, poderiam ter investido um pouquinho mais desse recurso que elas, né, tiveram esse lucro tal, e em atletas, em competições, em estrutura. Para manter o legado, né? Para que alguém se espelhe naquele atleta para vender outra bike. Exato, é um fluxo, né, natural. E o pessoal ficou assim, não quis se mexer e agora tá começando a esvaziar, né? E aí?
Entendeu? Então, E aí a gente vai ter que ficar falando do podcast aqui, que bike é saúde. Bike é saúde. Que a gente vai ter que estar falando sempre. Pra essa galera que tá em casa se ligar que bike é saúde, eles têm que começar a pedalar. Por que a gente traz pessoas que nem o Maninho? Pessoas que nem o pessoal que passou? Porque cada um na sua área, né? Como a gente teve o último podcast com a Nani, a ciclista, que precisa hoje de um valor para fazer a competição de Paris. Né? Então, assim, é um valor para ela fazer um sonho, realizar um sonho. Mas é uma atleta que é amadora, né? Que veio da pandemia, assim como o Maninho falou, que realmente mostra que aquilo que o Maninho está falando, uma coisa encaixa na outra, né, Luciano? A gente começa a perceber que, tipo, poxa, né? E realmente é isso. Os valores das bicicletas estavam com valores bem elevados, se dizia muito que é por causa da importação, por causa disso, por causa disso, mas não, a demanda estava, né? Não estavam dando conta, Luciano, de vender bicicleta. E isso realmente chamou muita atenção, principalmente do que ele fala agora. Por que não se preocuparam um pouco? Não estamos falando da loja A, B ou C, estamos falando no geral, porque a gente não vê ninguém, pelo menos eu, como leigo, que acompanho um pouco, né? Não vê alguém se destacando, né, Maninho? Alguma loja, alguma fábrica, ou a fábrica também? Vamos dar um outro exemplo, que eu estava escutando essa semana. A rodovia aqui que está ligando Içara até a BR-101, que eles estão duplicando, sabe? Certo. E aí tem um projeto que ela só tá até um ponto ali, né? Perfeito, ali. Depois vem até Criciúma, que eles estão em negociação. E esse projeto tinha isso, aquilo, aquilo outro, inclusive ciclovia. Perfeito. Aí já mudaram para ciclofaixa. E parece que agora para economizar vão tirar tudo. Então, assim, esses cuidados que tem que ter também, né? Porque a gente mora lá no morro, né? E do morro até Aranguá a rodovia já estava pronta, eles só fizeram uma ciclovia, né? Nossa, e o número de gente que aumentou pedalando, são 10 quilômetros de ciclovia ali, né? Entendeu? Então também o poder público tem que se preocupar. Assim, não é com as lojas de bicicleta, tem que se preocupar com as pessoas que querem ir trabalhar de bicicleta. Não sei se você já foi em Santos lá. Sim. Você vê lá a ciclovia lá, pô, todo mundo pedala, cara. Vai pra cá, vai pra lá, vai trabalhar pra cá, pra lá. Então, pô, entendeu? E uma coisa daí depois leva a outra, né? Você vai pedalar de bicicleta, você vai trabalhar de bicicleta, daqui a pouco você vai, final de semana, dar um passeio. É assim como começa, né, cara? É como a gente fala, porque isso também cuida da saúde do próprio ciclista, né, cara? Porque a gente fala assim, a gente fala brincando porque bike é saúde. Sim, porque bike é saúde geram, tem alguns fatores envolvidos quando a pessoa começa a pedalar. Vai essa parte política, onde envolve as pessoas para que tenha uma ciclovia. Vai pra pessoa, pro próprio ciclista que tá cuidando da sua saúde, entendeu? E claro que amanhã depois investir cada vez mais na área para que isso possa expandir e que outras pessoas comecem a agregar, a entrar nesse esporte cada vez mais. Sim, porque deixar legado, né? O objetivo é deixar legado. O objetivo é que as pessoas comecem a fazer mais e praticar mais esse esporte. Sim, a própria bike tira também a pessoa, às vezes, que fica doente. Isso é um sedentarismo. Então, isso aí é uma consequência, né, Luciano? Então, assim, como o Maninho fala, que o poder público tem que se atentar, e realmente tem, porque, poxa, como é que os caras me começam um projeto numa rodovia e daqui a pouco já me tiram até a ciclofaixa, que não é nem a coisa ideal, que o certo é uma ciclovia. Nós estamos aqui batalhando em Criciúma há quanto tempo com uma ciclovia? Né? E é projeto, e é caro, e a gente só ouve falar e tal. É uma obra, gente, também como as outras. Vamos lá, prefeito, vamos lá, os grupos de ciclismo que acompanham a gente, que além de estar ao vivo, a gente deixa isso gravado, né? Isso é importante, o Luciano sempre fala isso, fica essa conversa aqui para que a gente tente replicar a todo momento, tente compartilhar, para que as pessoas se unam, né? Nós já falamos aqui muitas coisas, muitas vezes em formar de repente uma liga, um negócio. Por quê que a gente quer isso? Não é o projeto aqui, isso aqui é um embriãozinho, mas a gente vai tentar manter para que a gente consiga semear mais coisas, né? Semear situações como uma liga, para que os grupos se unam e reivindiquem. Não é uma coisa que tem que ser... Premiação em dinheiro. Sim, não é uma coisa que tem que ser... como é que eu vou falar, Luciano? Política, né? Tem que ser apolítica. Exato. Apolítico, os grupos. Não pode ser político.
Eu nunca concordei com isso e Então, assim, junta Se aí. começar a político, se começar o grupo se organizar, daqui a pouquinho eles vão querer se. Vai Daqui virar a pouquinho político. eles dão um jeitinho de se apropriar. Mas é aí que tá, que às vezes eles vão lá e matam, né? É, a gente tá verdade. falando deles, né? Deles a gente sabe quem, né? Aquele pessoal que vem de cima pra baixo, né? De Brasília pra cá. Então é isso que a gente precisa. Então quando a gente ouve isso do Maninho, a gente percebe isso. Projeto pro futuro, maninho. Qual é agora aí? Além de cuidar desse pé aí que tá meio zoado, qual é o teu projeto aí, cara? A gente encerrou um ciclo, eu e a esposa também, ela teve câncer no seio, né? Aí a gente conseguiu agora 5 anos, ela passou agora, Amém. esse mês que passou, então foi mais essa vitória aí. Amém. E a gente tá iniciando mais um ciclo, né, cara? Somos novos, né? Sim. 47 só, né? Vamos aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos viver, né? Não, e- Como é que diz um amigo meu diz assim, chega de comer carne de pescoço, agora vamos desfrutar um pouco do filé mignon. Mas na verdade, mas é assim, Mas cara. tu pretende voltar aí pra competição, treinar, alguma coisa desse tipo, cara? Na verdade, eu tô passando feio, porque eu tô sem pedalar, né, cara? Sem Sim. pedalar eu não fico, né? Eu só fiz isso na minha vida, né? Nunca fiz outra coisa a não ser pedalar, cara. Então, já tô dando uns pedal, assim, tá na bike, até o pé tá se dando melhor do que andar de a pé, né? Sim. Então, vamos ver como é que vai ser a minha recuperação, mas espero não, eu só tenho essa opção. Sim. Ou pedala ou pedala. Não tem outra, cara. Então, já tô pedalando. E quando eu volto a pedalar, aí a coisa muda, né? Daí eu já me conecto com várias pessoas e tal, e a gente já resolve outros projetos. Porque faz parte da tua vida também, né, maninho? Sim. Legal. Então eu acho que as coisas não foram por acaso. Acontecem por Desde acaso. da hora que eu saí da Fundação de Esportes, houve outros caminhos, eu voltei a trabalhar com o meu irmão, né? Aham. Fizemos um outro ciclo ali, foi bem bacana. Trabalhei bem na época da pandemia, né? A gente, a empresa dele também cresceu muito, foi bem legal. E agora minha esposa dá aula lá no Morro dos Conventos, né? Então, Certo. ela vinha pra cá sempre, todo dia, né? E voltava. Agora eu fui pra lá. Então ela tá pertinho do serviço e tal. Eu tô tranquilo, tô de boa também. Vamos ver o que o futuro nos espera. Então tu tá deixando a vida te levar do jeito que tem que ser. Exatamente. Legal. Chega de correr atrás. Bom, sabe o que eu ia te dizer? Cara, bota as histórias e as tuas viagens no papel, que isso vai ser seria verdade. algo que tu ia guardar pra eternidade. Eu tenho certeza que a gente Perfeito, teria que ter outros podcasts pra te contar essas histórias aí. Perfeito. Com certeza Mas seria isso o aí máximo. registrado, Seria o máximo, né, cara? show de bola, show de bola. Aproveitar esse tempo que tá parado aí, botar no papel e, com certeza nós iríamos querer saber das histórias, Eu né? seria tenho- aquele que estaria na frente para pegar a assinatura do livro. Com certeza Eu disso. tenho um HD externo, eu fui olhar assim quantas fotos eu tenho, né? Eu tenho 200 mil fotos. cara. Imagens ele tem para ilustrar o livro. Né? Imagem já tem. Imagens tem, né? E história, cara. Agora acredito. começar por ano, assim, ó, ano de tal, ó, aconteceu isso, cada seria história, seria Vai bem ficar legal. alguma coisa fora com certeza, mas com certeza vai sair um baita de um Puxa livro. uma cilada aí que tu lembra da última cilada que tu te meteu aí, que tu disse assim, ó, cara, essa aí foi... Eu já fui, a gente uma vez foi correr em São Paulo, a gente tinha uma van velha, né? uma van. E a van lá em São Paulo, ela tal hora lá, acabou a corrida, vamos embora. Saí 6, 7 horas da noite, assim, e daqui a pouco acabou o farol, cara. Não tinha mais farol, assim, e vim noite inteira, cara, sem farol. Tem em casa. Caramba! Meu, cara, história pra contar de carro quebrado, cara. Meu, Rio do Rastro, metade do Rio do Rastro faltar freio na van, ter que chamar o guincho. Vim só de terceira e quarta de Kombi, de Joinville até Criciúma. De parar no posto, assim, de terceira, ter que todo mundo empurrar a Kombi pra Poder pegar. pular dentro e sair a pau, assim. E
Faz história, cara. Viu como eu dei uma boa ideia, Jorge? Poxa vida, olha só. já dá um corte isso aqui, hein? Já dá um corte. Já dá um corte. O cara veio de Joinville, Criciúma em terceira. É. Terceira e quarta marca. Que loucura. Que isso, hein? Gente, estamos chegando no final, cara. Considerações finais, Jorge. Considerações finais, minhas considerações finais hoje. O papo tá bom, né? Passou voando. É isso que eu ia dizer agora. Minhas considerações finais hoje é o seguinte. Obrigado, porque assim, faltou muita coisa pra gente conversar e vai ser só isso que eu vou levar, porque assim, eu já conhecia o Maninho, né, pelas redes e por tudo e tal, e quando ele me mandou, a gente não conseguiu colocar aqui, mas quando ele mandou algumas fotos, alguns vídeos, eu me recordei, né, das fotos do Jornal da Manhã, que às vezes ilustrava a equipe de vocês, aquela foto ali que tem bastante gurizada com a camisa branca da Bike Point, da equipe, aquelas outras também, eu me lembrei também quando tu falou aqui, e quando tu mandou a foto da Manchester Química, né, que é ali na Içara, né, acho que é perto do Dembosque, né, quase no Morro da Fumaça, no Dembosque. Então, assim, considerações finais, assim, é o prazer de ter realmente falado contigo, ter te conhecido pessoalmente, saber que tu tá sem, né, essa referência nossa aqui, por ter, eu nem sabia que tu tinha sido mecânico da seleção, nem sabia de algumas histórias, e só saber isso já me fez aí ficar muito contente e tendo certeza que o projeto é mais do que esse, é o mais correto e show de bola, quero só agradecer. Maninho, considerações finais com você, cara. Fala aí o que tu quiser. O microfone é teu, fique à vontade. Cara, o ciclismo, ele foi assim pra mim. Foi um entendimento de que tudo que a gente dá, a gente recebe. Entendeu? Mas tem que dar de coração, né, cara? E tu recebe em dobro, entendeu? E a gente sempre foi assim, sempre deu muito pro ciclismo. E entregou muito, e as pessoas sempre falaram que tu comentou, tá, mas isso aí não dá dinheiro. Uhum. Mas o dinheiro nunca foi o nosso objetivo, entendeu? A gente recebeu muito mais, eu, minha esposa e os atletas receberam de mim, eu recebi dos atletas algo que tem muita gente correndo atrás do dinheiro e nem sabe o que vai receber com isso. Então a gente já recebeu e a gente colhe hoje muita coisa. Então, cara, só que é uma experiência única, né, cara? Eu falar pra ti, não sei se faz sentido. Se vai ser o mesmo peso pra ti também. Isso. Então, cada um, mas pra nós tá show de bola. Show de bola. Missão foi cumprida já. Mas tem muita coisa ainda pela frente ainda, né, Maninho? Tem muita coisa ainda, tem. muitos treinamentos pra dar, muitas competições ainda por vir. Não, tem sim. Não, vou voltar a pedalar, vou voltar a treinar a turma. Isso aí é fato. Só deixa as coisas se encaixar que já a gente tá na área aí. Obrigado, cara. Eu só tenho que agradecer, assim como o Jorge comentou, dizer que eu sempre falo, obrigado por ter topado vir trocar uma ideia com dois loucos aqui, iniciar um podcast do nada e falar sobre bike. Obrigado por ter dividido essa experiência que tu passou pra gente aqui, passar essa experiência de vida, de ser humano, que isso é muito importante. Quando tu troca uma ideia com uma pessoa e a pessoa põe em primeiro lugar não só o fator financeiro, são coisas que a gente quer ter proximidade, porque trabalhar às vezes sem o propósito principal que seja ganhar dinheiro, e trabalhar por amor, por carinho de receber de volta, como tu mesmo disse, a gente quer estar sempre do lado dessas pessoas. A gente tem que achar mais. A gente tem que ter mais pessoas assim no Brasil, no mundo, para que as pessoas não fiquem só pensando no dinheiro, e que isso a gente não vai chegar lá no céu e querer pagar a entrada, não vai dar. Entendeu? Então, esse é o principal fator. Mas eu quero te agradecer de coração. Obrigado por ter topado essa ideia. E dizer também, como eu sempre falo para os nossos participantes, que esse podcast seja a continuação que tu quiser. Luciano, Jorge, olha, preciso disso. Se a gente puder fazer e a gente puder estar divulgando, amanhã depois tu assumindo uma competição ou assumindo uma equipe, a gente vai estar aqui às ordens, meu caro. Legal, tá bom? Cara. Prazer em te conhecer. Obrigado, eu também. Jorge prazer. também. Tá bom, gente? Então a gente vai ficando por aqui.
terça-feira que vem, às 19 e um pouquinho. Espero que terça-feira a galera esteja aqui com a gente também, né, Jorge? Show de bola. Vamos lá, Terça-feira, acompanhar. um grande abraço para todo mundo que acompanhou a gente aí. Muito obrigado pelo carinho e até terça-feira que vem. Valeu, obrigado, tchau. Tchau, abraço. Para, pa, 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 pa.